Fala, galera que acompanha a LIF. Aqui é a Nayara Espíndola, assessora de investimentos, ex-presidente e atual conselheira da LIF. E hoje eu tô aqui com a Kailane. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kailane, atual presidente da LIF. E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, no nosso novo podcast, né? Estreando essa Finalmente. nova fase da LIF. Esperamos que dê tudo certo, né? Daqui pra frente. Vai dar, já deu. E nós vamos começar hoje com uma pessoa muito especial, não só especial pra nós, por tudo que ela representa com a história dela, mas principalmente pra mim, porque ela é minha ex-chefe. Antes de eu entrar pra faculdade de medicina, eu trabalhava. E ela era minha chefe. E ela é muito, muito especial pra mim. E ela é a Luana. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho pra vocês. Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu sou a Luana Marton. Fui acadêmica aqui da UFGD no curso de Ciências Contábeis. Hoje sou formada, né? Sou contadora e atuo nessa área aí já faz 4, 5 anos. Então, Muito prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Luana, você falou um resumo aí da sua carreira. Eu queria que você contasse pra gente como que tudo começou. Como você decidiu a faculdade que você ia fazer, como que você escolheu o GD, falou, não, contábeis é o que eu quero. Como que foi esse início aí? Então, eu escolhi fazer ciências contábeis. Na época da escola, eu estava no ensino fundamental, já gostava dessa organização, já era uma pessoa muito econômica, uma criança muito econômica. E, claro, tinha vários sonhos, porém a contabilidade ali para a estrutura familiar, né, que eu tenho, assim como muitas pessoas do Brasil, eu não tenho pai, assim, meu pai se ausentou desde muito cedo, então sempre foi eu e minha mãe. E aí eu precisava escolher um curso que me agradasse, né? Que eu trabalhasse ali com uma satisfação grande e que também me desse disponibilidade já para trabalhar, né? Assim, a partir do momento que eu comecei a graduação. Então, nas minhas pesquisas, dentro ali do que eu gostava, eu não era muito das exatas, mas ainda assim gostava de matemática. O curso, ele me abraçou, ele me atendeu muito bem nesse sentido. Que legal. E você é daqui de Dourados mesmo? Sim, nascida e criada aqui, nunca saí daqui. Gosto muito, muito da cidade. Entendi. Aí você já escolheu a GD e... Isso. Eu fiz o vestibular, fiz o Enem, né? Fiz em 2017. Os meus estudos foram feitos em escola pública. E aí eu ingressei em contabilidade em 2018 através do vestibular da UFGD. Interessante. Mas assim, você entrou para a faculdade e você já caiu de cara no mercado de trabalho? Você demorou um tempinho para entrar no mercado de trabalho? Como que foi? Então, quando eu ainda estava na escola, no ensino médio, né? Eu até conversei com a minha mãe e falei, olha, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E aí, eu consegui o meu primeiro emprego através do programa Menor Aprendiz. É uma ótima experiência, né? Assim, para a galerinha aí, para os adolescentes começarem no mercado de trabalho. Foi o que me abriu os olhos em relação a tudo. Eu era do tipo de pessoa que chegava no comércio ou ia no médico, minha mãe falava o que eu estava sentindo, porque eu não tinha desenvoltura para falar em público, para falar com as pessoas. E o programa Menor Aprendiz, no meu caso, né, eu entrei já num cargo de financeiro ali, administrativo, me ajudou muito no atendimento telefônico, na desenvoltura de escrever um e-mail, né, enfim, várias características assim que alguém que quer ingressar no mercado de trabalho já conta como uma experiência, né? Com então, certeza. Foi muito bom. Então, eu participei desse programa, né, Menor Aprendiz, foi excelente. E aí eu fui efetivada no meu primeiro emprego, né, como auxiliar administrativo. Fazia várias coisas, era uma rotina bem, bem legal. Quando eu entrei na faculdade, eu quis ingressar para um escritório de contabilidade, né, já para ter contato ali diretamente com o curso. E aí, eu entrei onde eu estou atualmente, né, ali na 3C Contabilidade. Eu entrei ali para ser recepcionista, mas eu já estava ali dentro. Então, assim, eu coloquei na ponta da caneta o que eu tinha no atual emprego com o que eu poderia crescer, né? Eu pensei mais no futuro para ter tido essa escolha. Então, eu entrei lá. Na verdade, nem deu tempo de eu ser recepcionista, já passei para o setor que eu estou hoje, né? O meu setor é escrita fiscal. Então, eu lido com tributos, é uma rotina bem interessante. Entrei ali como um auxiliar de escrita fiscal. Em pouco tempo,
Eu já tive uma desenvoltura grande, eu não tinha experiência nenhuma, eu sabia atender o telefone e enviar e-mails. E aí, né, me deram, né, o meu patrão me deu um voto de confiança, me deu conhecimento, me ajudou nisso, e aí eu fui progredindo. Hoje eu sou coordenadora do setor de escrita fiscal, né, eu lidero ali 7 pessoas, né, nesse setor, e eu sou muito feliz na minha profissão. Que legal, fico muito feliz por por você. Eu sou prova você. disso que ela é feliz, porque uma pessoa que ensina como ninguém é a senhorita Luana. Gente, ela desenha. Eu mesma trabalhei, né, no escritório da 3C durante 11 meses antes de entrar na faculdade, e eu fiz um ano de contabilidade antes de passar, né, em medicina, porque justamente isso eu precisava trabalhar. É uma coisa que eu acredito que seja a realidade da maioria da população, precisava estudar em casa. E eu não estava fazendo nada pós-pandemia, já estava formada no ensino médio. Não sei se eu passaria numa federal de medicina, então fui trabalhar. E, gente, a Luana é maravilhosa. Ela pegava e desenhava pra mim. Eu lembro que eu tinha todos os desenhos que ela fazia. Então, assim, uma pessoa que realmente ensinava. Era uma grande líder. Que maravilha. Parabéns pela sua evolução na carreira. E eu acho que é justamente essa mensagem que a gente tem que passar pra galera que tá assistindo a gente, que é como você pode sair do patamar de universitário para construir a sua carreira dentro do mercado de trabalho. E eu me identifico bastante com o que você falou. Antes de eu me tornar sócia do escritório que eu trabalho hoje, eu comecei como estagiária. E não remunerado, tá? Não remunerado. Porque fui acreditando que as pessoas que eram mais velhas que eu, os meus seniores, sabiam muito mais. Eram, assim, tinha um baita nome no mercado. Então, vale muito a pena para quem está começando, para quem quer, né, ingressar no mercado, quem quer crescer dentro da carreira, ou até empreender. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? Essa diferença entre você empreender e você trabalhar dentro de um cargo CLT, construir um plano de carreira. Mas, assim, pensar sempre no futuro e ter essa ambição de crescer, que você vai ter que estudar, você vai ter que aprender outras áreas. Hoje eu sei de áreas que não tem necessariamente a ver com o que eu faço, mas são habilidades que o mercado busca e a gente pode até falar sobre isso, sobre essas características que o mercado está buscando e que é bom a gente desenvolver enquanto pessoa para a gente performar melhor no mercado, entregar resultado, seja para um cliente, seja para enfim, né, para quem você presta esse serviço. E qual você acha que são as habilidades, assim, fundamentais? Então, hoje, né, a gente vê muito de habilidades, como posso dizer, extracurriculares, habilidades de média e alta complexidade, um segundo idioma, cursos de MBA, pós-graduação, mas às vezes a gente esquece do básico, né, que é tão quão importante, né, a essas habilidades. Então, o que a gente procura lá? Talvez a gente tenha uma característica lá no escritório um pouco diferente, mas eu acredito que seja uma boa característica de se buscar. A gente busca pessoas curiosas, né? Pessoas que tenham a proatividade de buscar conhecimento, de buscar uma evolução, né? O básico, assim, ter um bom relacionamento, uma boa conversa, né, com o cliente. A gente busca muito pessoas que abraçam o cliente. Meu patrão fala muito isso, eu nunca esqueço. Abrace o seu cliente, porque falar com o cliente, né, é o principal. Ele faz o mercado girar, ele está fazendo a empresa rodar. Então, um bom atendimento, né, uma conversa satisfatória com o seu cliente. No nosso caso lá, redigir um texto. Parece básico, gente, mas é difícil. É muito difícil. A gente tem as inteligências artificiais, isso é muito bom, só que a gente tem que saber usar para nos ajudar, né? E às vezes a gente fica naquela de usar e esquece da gente mesmo praticar, escrever um bom texto, redigir um bom e-mail. No meu caso, eu falo sobre tributos lá, é o tempo todo. Então, eu falo muito com auditores fiscais, né, pessoas ali que estão em altos cargos dentro de órgãos públicos. Então, a gente precisa ter uma linguagem culta, advogados, né, contadores mais antigos e tudo. Então, tem isso, né? Agilidade, um bom raciocínio lógico. Toda hora tem algum BOzinho, algum problema, a gente tem que saber ser resiliente, resolver as situações, pensar de uma forma rápida. E também, no meu caso, né, a gente vê hoje,
uma expectativa no futuro, não muito longo, aliás, de tudo mudar dentro da contabilidade, né? Nós estamos passando aí por projetos que vão ser aprovados, né? Sim. De reforma tributária ali para 2026 para frente, que já vão fazer tudo que a gente faz mudar. Então, eu como parte tributária dentro do escritório, o meu trabalho ele vai ser totalmente modificado. Então, o que a gente precisa? Desenvolver um olhar muito mais consultivo, né, do que digitação, né? Antigamente também a gente tinha dentro das contabilidades dos escritórios muitos papéis, isso já mudou. Não tem, se você entrar dentro de um escritório, não tem. Pode ter ali, mas é uma minoria. Então, as inteligências vieram, só que a gente precisa ser resiliente nesse sentido, de buscar um olhar consultivo, e é isso, assim. E às vezes falta o básico, né? Eu vejo alguma situação assim de geração, a galera não tem posicionamento. Sim. Você vai num escritório, assim, que tem muita gente nova, estagiário, a pessoa muitas vezes não sabe como ela se porta no ambiente de trabalho, como ela conversa de colega para colega, falta né? muita maturidade profissional nesse sentido. Isso, e principalmente quando a gente vai lidar com pessoas mais velhas, né? Eu vejo que tem uma galera que quer impor muito o jeito de ser e esquece que tá muito nova quando eu entrei. Um sistema mais... com 17 para 18, um mês antes de eu fazer 18. E eu era guarda-mirim, então eu era a mais antiga, então eu sempre tive esse costume de estar à frente e mandar em tudo. E o escritório foi meu primeiro trabalho, e aí era a primeira vez que eu tinha que obedecer alguém, era uma coisa assim, não totalmente diferente, porque eu já tinha curso técnico em serviços jurídicos, já entendia mais ou menos como funcionavam as leis, mas era muito diferente você entender o que aquilo tá falando e você fazer aquilo que a lei está mandando. Então, aprender com outras pessoas, eu acho que falta muito pra minha geração, né, a galera ali na casa dos 19, 18, 20, aprender assim, sentar e escutar que a outra pessoa tem mais experiência que você. Entender que a pessoa ela só quer te ajudar, ela não tá querendo ser melhor que você. Exatamente. E que um dia você vai chegar ali próximo dessa pessoa, mas tudo tem que ter paciência. Essa geração é muito imediatista. Então, exatamente. acaba que para entrar num escritório, né, num meio corporativo e tudo mais, se torna muito mais difícil, porque você tem que parar de ser imediatista. Sim. O nosso trabalho, ele lida com muitas burocracias, né? A gente tem que atender muitas burocracias. Então, é bem isso que você falou. Nem tudo depende de nós mesmos. Então, é questão de trabalhar paciência, de fato, né? Saber ouvir, né? Às vezes, a gente tem que engolir sapos, mas... Eu sempre penso assim, a dor, ela ensina muito mais que o amor, né? Então, assim, às vezes a gente erra, às vezes a gente tem alguns atritos, porém aquilo vão servir de experiências que a gente nunca mais vai esquecer e vai lidar como aprendizado. Então, é isso, de fato, né? E a Kailane, ela foi uma boa funcionária. Eu lembro dela até hoje, às vezes chegam pessoas novas ali para eu comandar, para eu liderar. Eu sempre cito ela, porque realmente ela já chegou ali com características que a gente buscava. Daí a gente busca até hoje. Eu entrei como que recepcionista também. Exatamente. Depois então, de 1 mês, 2 meses, eu já entrei pra dentro. Que assim, é ser curioso mesmo, ir atrás. Mas por que você está falando isso? Mas por que a gente precisa fazer tal coisa? Saber a importância de cada momento ali dentro do processo geral é muito importante. Então, de fato, é isso. E vocês falaram um pouco também sobre comunicação. Eu acho que além de escutar as pessoas que têm mais tempo de carreira que você, ou que trabalham junto, também a gente escutar o próprio cliente, né? Sim. Eu acho que é uma habilidade que falta no mercado, que a gente também desenvolve com o tempo. Eu falo porque eu demorei um bom tempo para desenvolver o comercial, conversar com as pessoas, até para você criar um elo de confiança. Não dá para você se posicionar como um adolescente universitário e querer ter a confiança do teu cliente, que às vezes e a gente está falando de trabalhos, cargos de alta confiança. Eu trabalho com o dinheiro das pessoas. Você também, de certa forma, trabalha com o dinheiro das pessoas. Então, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma confiança, você tem que olhar e escutar o teu cliente para entender o que ele realmente precisa, o que ele realmente quer, o que pode ser feito e o que vocês falaram de curiosidade também, né? Comunicação, porque eu trabalhava na escrita fiscal também.
a Luana me explicava, eu entendi o que ela tava falando, mas às vezes o meu cliente tinha 50, 60 anos. Isso. E se eu fosse falar da mesma maneira que ela me passou, ele não vai entender, porque também não é obrigação dele saber, porque é a gente que tá sendo pago pra fazer isso. Sim, eu converso muito com as meninas, isso mesmo. Às vezes a pessoa chega sem uma grande experiência lá no escritório e isso não é uma das coisas que a gente exige, uma grande experiência. O que a gente precisa, assim, dentro do escritório? É até feia a palavra, mas é como se fosse uma malícia do mercado de trabalho. Saber o básico, né? E às vezes as meninas, elas têm um medo, elas se sentem pressionadas para falar com X, Y cliente. Então, eu falo para elas, é um ser humano como você. E às vezes, ele sabe coisas diferentes de você. Então, você precisa usar do que ele já sabe, o que ele não sabe, uma linguagem, às vezes, até um pouco menos culta, para conseguir passar tudo o que você precisa para o seu cliente, né? Chama ele aqui, conversa olho a olho, explica, né? Faz esquema, desenha, né? Porque cada cliente realmente tem um perfil, nem todos têm um alto grau de escolaridade, né? Porque o empreendedorismo, ele não tem um RG pronto, né? É um perfil pronto. Então, a gente lida com várias pessoas lá, de fato. E é super importante para o empreendedor também entender um pouco da contabilidade ou ter um escritório de confiança. Porque eu vejo que o maior rolo, assim, de quem começa a empreender é essa parte contábil, né? Sim. Então, é bem complicado. E tem gente que não sabe mesmo. Até na parte de investimento, às vezes tem cliente que não sabe o que é alíquota. Aí você fala de um jeito simples, o que custa. E tem profissional com mais tempo de mercado que não. Eu quero falar bonito, eu quero falar culto, porque eu sou fulano de tal, de não sei quantos anos. Cara, você está perdendo mercado. Quem se recusa a entender uma tecnologia, a trazer isso para tempos mais atuais, vai ficar para trás. Exatamente. Na minha opinião, né? Na minha opinião, vai ficar para trás. Ainda mais com tanta mudança acontecendo nesses setores, né? E quais são as mudanças que estão previstas para virem por aí quando a gente está falando de reforma tributária? Você tem como passar um panorama geral para a gente? Na verdade, esse é um assunto bem polêmico, a gente ainda está em estudo, né? Porém, por exemplo, ali eu lido com tributos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, né? Tudo ali relacionado à pessoa jurídica. Hoje, o meu carro-chefe são empresas, né? Tributação de empresas. Então, esses impostos, eles vão ser compactados em IVAs, né? Em impostos, em contribuições, uma federal e uma regional. Então, a forma com que eu trabalho hoje, que são as apurações dos impostos, né, as conferências de movimentações fiscais. O que são as movimentações fiscais? Notas. O que a empresa adquire com nota fiscal, o que a empresa fatura, vende, presta serviço, e a gente usa tudo aquilo para apurar imposto, vai acabar. Né? Então, esses novos impostos, eles vão... É uma ramificação, né, do que a gente tem hoje, e a forma de pagamento desses impostos vai mudar também. Então, vai ser tudo através de movimentação bancária, pagamentos das empresas, né? Então, é o que eu consigo falar para vocês, né, sobre essas mudanças. E as nossas ações dentro do escritório, para se adequar a isso, porque a gente vai ter uma otimização de tempo de processo, mas a gente tem que investir em consultoria, né? Porque hoje, olhando numa visão geral, ainda existe muita dificuldade, até unindo ao que você falou, dos empresários entenderem tributação, né? Assim como os outros assuntos dentro do escritório, é uma ramificação ali de departamentos, mas a tributação ainda é uma polêmica, uma das maiores polêmicas, na verdade. Sim. E a gente ainda não tem um grande conhecimento dentro das empresas, né? Claro, não posso generalizar, mas aquela pequena, média empresa, um novo empresário, né, é um bicho de 7 cabeças ainda, e tudo isso vai mudar. Então, a gente está investindo em consultoria, né, em treinamentos para poder prestar uma contabilidade consultiva, né, nessa grande mudança que vem por aí. Eu vejo que muda muito, né? Por exemplo, tem aquela polêmica lá do bombom sonho de valsa, que não é mais bombom, alguma coisa assim, né? Wafer agora. Agora é wafer. Esses dias eu vi também
sobre a questão de que tinha diferença de creme de barbear e espuma para barbear. E além do imposto regional, né, que muda, tipo assim, tem estado, tem cidade que tem benefício fiscal. Sim. Tem algumas que o imposto é muito mais pesado. E não só falando para PJ, para mercadoria, para, enfim, tudo que for transação financeira, mas no geral, né? Porque tudo é imposto. Assim, Sim. brincando, tudo é imposto, entendeu? Esse microfone aqui que a gente comprou tem imposto. O cafezinho que a gente tá tomando tem imposto. Então, imagina pro cara que ele é um empresário e ele compra várias mercadorias com fornecedores de vários lugares. Você traz... Como que ele vai ter esse controle, esse conhecimento de uma coisa que é tão complexa? Mas, tendo em vista tantas mudanças, qual que é a sua visão hoje do mercado para quem assiste a gente e ainda é universitário, está aí cursando ciências contábeis ou quer ingressar na área? Você acha que tem espaço no mercado? Qual que é a sua visão? Na verdade, a principal porta de entrada é justamente a mudança, né? Eu vejo hoje que a mudança, ela chama oportunidade, né? Ela abre oportunidades no mercado de trabalho. Então, para quem está se graduando, até para nós, formados já, estude. Estude, porque vai mudar e é na mudança que o pulo do gato acontece. É na mudança que os empresários, pedem ajuda, né? Vão atrás de ajuda, né? Ninguém quer sua empresa falir por conta de um planejamento mal feito. Então, a gente, como contador, eu vejo hoje, é um grande esforço que a gente precisa fazer para ser o apoio. É algo que a gente fala dentro do escritório. Os médicos cuidam da saúde das pessoas e o contador cuida da saúde da empresa, né? Então, é a porta de entrada, assim, para quem ainda não entrou, é uma grande porta de entrada essa mudança tributária que nós vamos passar. Essencial, essencial mesmo. E é complexo. Eu não sei se é porque eu tô de fora, mas a minha profissão acaba que eu tenho que estudar um pouco. Mas quando você vai estudar a fundo, nossa, é bem complexo. Sim. E eu vejo que as pessoas até fogem disso, da área, porque elas acham chato, elas acham... Mas eu, na minha visão, né, quem pega e vai para essa área tem muito espaço no mercado, pode ser muito bem sucedido. E para você ser bem sucedido, não necessariamente hoje você precisa empreender. Exatamente. Né? Eu vejo que a gente falou que é... Moda, tá. Olha, eu sou empreendedora, eu não quero sofrer ataques aqui. Não, mas tá bem na moda, principalmente a gente que, tipo assim, eu vejo que eu que ainda estou na graduação, né? Uma coisa assim, que todo mundo quer fazer, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ganhar dinheiro. E a gente tem essa visão de, será que hoje em dia compensa fazer faculdade? Será que compensa eu abdicar 4, 5, eu vou abdicar 6, fora a residência, fora... Será que compensa abdicar 10 anos da minha vida para poder ser futuramente CLT? Então, uma coisa que a gente que ainda é universitário está questionando muito, se realmente compensa. Eu vejo que os jovens de hoje em dia já querem começar a vender coisas, a criar lojas, criar empresas e tudo mais. Só que eu que ainda estou na graduação, acredito que sim, a faculdade ainda compensa você estudar e tudo mais. E justamente vendo pessoas como você e pessoas que eu conheço, principalmente eu puxo muito saco pro pessoal do escritório, porque eu acho eles assim maravilhosos. Porque querendo ou não, quando a gente fala ciências contábeis, a gente já pensa, você não vai ganhar tão bem. Aí eu fico tipo, será que não vai ganhar tão bem? Porque eu conheço pessoas que ganham bem. E tem essa visão, né? De tipo assim, fez administração, não vai ganhar tão bem. Fez não sei o quê, fez administração porque não tinha outro curso, né? Porque não passou em outra coisa, passou e não sei o quê. Tem isso mesmo. E como que é isso? Tipo assim, você de dentro, né? Vindo de uma graduação que não é tão famosa, que geralmente é muito subjugada e tudo mais. Qual que é a sua visão quanto a isso, assim, pra gente universitário? A contabilidade é um ramo que ela é muito abrangente. Então, tem muita coisa dentro da contabilidade. Eu tô só ali na pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa para ser feita. E assim, eu como CLT, eu sempre penso assim. Claro, existem vários perfis de empresas, né, que você pode ingressar. Tem grandes empresas, eu já trabalhei em uma empresa que tinham muitas pessoas ali em cargos de liderança até chegar efetivamente no dono. Era uma empresa até com capital aberto, né? Então, eu trabalhava numa unidade e tinha uma holding em São Paulo que cuidava dessa unidade aqui de Dourados, outras em outras regiões ao redor do Brasil. Empresa grande, excelente, mas às vezes
dependendo do tipo de empresa, você não é tão bem visto. Aliás, você não é visto. Eles veem os seus trabalhos executados, mas eu, Luana, não estou sendo vista ali. Claro, não posso generalizar novamente. Foi a experiência que eu passei, né? Já numa empresa pequena, dependendo também das chefias que você tem, você está sendo visto. Então, se você for um funcionário, um colaborador que chega atrasado, que não tem uma boa postura no mercado, no ambiente ali profissional, se você não consegue passar soluções aos seus clientes, né, não tem uma boa desenvoltura com os assuntos que são propostos, você está sendo visto. E se você for o contrário disso, um bom funcionário, você também está sendo visto. No meu caso, né, eu sempre fui muito, muito preocupada em aprender, né? Eu tenho um aprendizado, assim, relativamente rápido. Então, desde o momento que eu pisei meus pés ali, eu falei, não, eu vou pra cima, eu tenho que engolir isso daqui, né? E eu fui vista. Então, hoje, pra mim, eu gosto muito de segurança financeira, né? Como eu não tenho uma grande rede de apoio em casa, eu tenho minha mãe hoje, graças a Deus a gente consegue equilibrar todas as contas, eu gosto da segurança financeira. Então, hoje, para mim, o CLT, ele está sendo muito bem atendido, estou sendo vista, né? Estou ali intermediando as meninas que eu comando, meu setor é composto só de mulheres, nós somos 7 mulheres. Ao contrário, é só homem. Nossa. Eu adorava trabalhar Só meninas. Ai, e é uma exigência minha, eu só quero mulher aqui. Então, eu faço o meio de campo ali entre as meninas, entre os meus patrões, né? E a gente tem lidado muito bem com o CLT nesse sentido, em relação à segurança. E questão de oportunidade mesmo, né? A gente tem oportunidade ali, não só de cargo, né? Uma empresa que está em crescimento, uma empresa hoje que tem seus 11, 12 anos de funcionamento, está em crescimento, busca crescer bastante na reforma tributária e a gente está sendo muito bem visto ali, né? Em relação à oportunidade, em relação ao aprendizado, né? É uma grande oportunidade de aprendizado mesmo. Sim, imagino. E é interessante essa segurança que o CLT traz, Sim. né? Porque, assim, é legal empreender, eu falo porque eu sou empreendedora, então comecei ali minha carreira empreendendo. E hoje, assim, sou sócia de uma empresa, então eu não sou CLT. Sim. E aí a pessoa que ela quer ter uma segurança financeira, ela empreender, ela ir para um PJ e ela tem que ter noção que a renda dela vai ser variável. Exatamente. Pode ter mês que você vai ganhar R$100, pode ter mês que você vai ganhar 20, 30 mil. E para quem não sabe lidar com isso, ou então uma pessoa começa a empreender e fala assim, cadê meu 13º? Sim. Minhas férias, você não vai ter? E é uma questão de moda mesmo, e eu vejo que é vocação, né? Que nem a gente brincou antes aqui, que nem a Kailane, que faz medicina, é muito de vocação. Eu seria uma péssima médica. Acho que entrar uma criança gritando no meu consultório, eu ia Gritar junto. Não, eu ia bater, cala a boca. Não ia, entendeu? E a mesma coisa para empreender, Sim. porque empreender você tem alguns desafios que eles doem, por exemplo. Você tem que investir na própria carreira. Pô, pagar um MBA tá caríssimo. Eu sempre tenho que viajar para São Paulo. Sai do meu bolso as passagens, a viagem, entendeu? E porque eu estou investindo na minha carreira e eu tenho noção que essa renda é variável, mas eu não tenho nenhum direito trabalhista, se você parar para pensar. E tem gente que trabalha melhor, executa muito bem se tiver alguém supervisionando, se passa um processo, a pessoa executa muito bem um processo e às vezes até melhora ele. Então é muito de vocação que a gente tem que entender se a pessoa vai optar por um CLT ou por um PJ, para não quebrar a cara lá na frente. E esse episódio acho que é justamente para trazer a sua experiência, a sua vivência, que dá para ter muito sucesso financeiro, inclusive dentro do modelo CLT e crescer dentro de uma empresa, né? Eu acho que o pessoal da minha geração, os universitários agora, eles já pensam muito, tipo, e quanto que eu vou ganhar? É sempre muito atrelado ao salário. É óbvio que a gente tem que pensar em salário, a gente Com precisa certeza. viver. Mas eu acho que a gente tem que esperar todo o processo, né? Porque você ganha um valor hoje, mas quando você começou, não era o mesmo valor, era muito diferente. Sim. Então tem todo o processo, mas ainda assim, dentro do CLT, a gente tem a oportunidade de crescer, de ganhar bem, de ser financeiramente bem remunerado. Quando eu digo bem, não é só um salário mínimo, né? Que é a realidade da maioria.
dos brasileiros hoje. Dá pra ganhar mais do que isso. Sim. Mas também tem que esperar o processo. Mas não é uma coisa de... Você teve anos, né? Teve o processo Exatamente. da faculdade, teve o processo de aprender, teve o processo de crescer dentro da empresa. E hoje é diferente, totalmente diferente a realidade. Sim. Do que eu já passei com a minha mãe, né? Ali minha mãe teve situações de trabalhar em 3 empregos para conseguir pagar as contas de casa. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo falar com meus 24 anos que a gente tem hoje uma renda que eu nunca imaginei ter quando criança, né? Eu, assim, dentro ali lutando, hoje eu tô mais tranquila em relação a despesas, mas já teve situação de eu economizar no máximo, eu não comprava nem meia. Eu usava furada, porque eu queria, né, buscar objetivos, concretizar sonhos, né? Eu comprei o meu primeiro carro com 19 anos, né? Assim, ganhando um salário mínimo. E aí eu ajudava como conseguia dentro de casa. Eu tinha um vale-refeição ali de R$300, era todo para casa, ajudava muito. Então, buscando concretizar sonhos. Você consegue concretizar sonhos na CLT, né? Isso é possível, isso é real. É uma questão muito de dedicação pessoal também, né? De motivação. Eu também, graças a Deus, eu fiz uma escolha certeira no que eu queria fazer. Hoje eu me sinto muito realizada. Até você citou sobre liderança. Um grande prazer na minha vida, além do que eu faço como escrita fiscal, como tributarista, é ensinar as pessoas, né? Conhecimento é a maior riqueza que a gente possui. Tem gente que não ensina, não quer ensinar para não ganhar concorrência. Eu vejo totalmente diferente, não é concorrência, né? Hoje, por exemplo, ela se recorda de mim sempre, né? A gente sempre troca comentários ali nos stories de lembranças boas, porque tudo que eu tenho dentro de mim eu quero repassar para as meninas, eu quero repassar para as pessoas, né? Eu quero replicar tudo isso que eu aprendi, que me ensinaram também. E não só como profissional, pessoal também, eu sempre tento dar um conselho. Eu sou uma pessoa que, assim, tem um controle financeiro muito grande, assim, até as balas que eu compro eu coloco na minha planilha. E eu sempre tentei replicar isso para as meninas também, nesse sentido. E realmente complementando isso, eu lembro que quando eu entrei eu era muito... Ainda sou nova, né? Ainda vou fazer 21, mas... Idosa. Prodígio. Quando eu entrei, eu tinha 17 para 18 anos, fiz 18 anos no escritório. E assim, eu nunca tinha trabalhado, então eu nunca tinha o meu dinheiro, era sempre o dinheiro dos meus pais. E eu não sabia organizar e tal, e tanto que hoje em dia eu vejo e fico, nossa, eu podia ter feito tanta mais coisa com o meu dinheiro, mas enfim, águas passadas. E quem me ensinou, inclusive, a cuidar das minhas finanças... Gente, eu aprendi a fazer planilha com a Luana. Aí, ó. Ela faz uma planilha impecável. Eu vi ela fazendo todo mês, né? No começo do mês ela tava lá na hora do almoço, que eu ficava pra almoçar no escritório, eu não voltava pra casa. E ela tava lá na planilhazinha dela, atualizando as coisas. Então eu falei, o que você tá fazendo? E justamente isso, ela ensinava muito mais do que o que a gente trabalhava. Era uma relação de amizade mesmo. Sim. Até hoje tem amizade com as meninas, com a Ju e tudo mais. E ela me ensinou a fazer planilha e a partir disso, até hoje eu tenho a mesma planilha que eu uso, bonitinho. Que hoje eu organizo meus investimentos com a Nayara. E... Preciso aprender, inclusive. Aí vamos, a gente vai falar depois. Cara, melhor assessora da vida. E fazer justamente esse planejamento e tudo mais. E é justamente por essa liderança muito boa dela, tipo assim, de me ensinar não só... Porque a gente tem isso, né? De olhar pra chefe e ter medo. Essa visão de medo. Só que um bom líder, ele não passa medo. E a Luana era isso. Não só a gente era amiga, além de ser parceiras ali, ela sentava do meu lado. Até hoje eu lembro do dia que ela mostrou um áudio da mãe dela, a gente riu e o escritório inteiro parou e ficou olhando. Ué, o que tá acontecendo ali? Eu não aguentava, de tanto que eu ria. E era muito bom, tipo, no meio do trabalho, eu tava super estressada, ela viu que eu tava estressada. Aí ela fez eu rir e depois eu voltei a trabalhar normalmente. Então, tudo isso também vem de uma boa liderança, né? E eu vejo que desde sempre ela tinha essa liderança. Eu gosto de ser líder também, de ter esse controle sobre as coisas, mas não é todo mundo que tem. E é super importante porque, assim, muita gente fica no emprego a vida toda, assim, aceita ter um chefe ruim, ter uma pessoa ali que não é um bom líder, e, assim, a liderança faz o negócio. Negócios são sobre pessoas. Então, eu vejo, porque é muito gostoso, por exemplo, a gente tá aqui, e aí a Kailane falando, pô, vocês me ensinaram a organizar meu dinheiro, depois a Nay me ensinou a investir. Então, a gente vai movendo essa rede, né, e até nossa rede que é mais universitária, tem que ter uma boa liderança. E, assim, as pessoas têm que ter um pouco
na minha visão, né, de mais coragem para primeiro se profissionalizar, entender que você é bom no seu trabalho e buscar novos horizontes se você está infeliz onde você está, porque você precisa de uma boa liderança, você precisa de exemplos dentro do ambiente de trabalho para ser gostoso. Trabalho não precisa ser sofrido. A gente fala, CLT, vou trabalhar, escala 5x1, não sei o quê, vou ser triste. Não, às vezes é gostoso, o meio de trabalho é gostoso, né? Trabalhar, tipo assim, no começo eu tinha muito medo, porque tributação é isso, né? É um âmbito muito complicado. Eu lembro que a primeira empresa que a Luana mandou eu fazer o estudo, porque ela ia mudar de regime, nossa, gente, primeiro eu chorei, aí depois eu falei, não, ela me ensinou, eu vou dar conta. E a gente fez todo o estudo da empresa, deu tudo certo, a cliente foi lá, a gente conversou, eu tava assim, ó, pra falar com a cliente. E a gente falou e tal, e o nosso chefe também tava lá, e foi muito legal, tipo, eu falei, nossa, eu pulei, né? Tipo assim, agora eu cresci um pouquinho aqui dentro. E justamente pela liderança. Então, acho que é importante ter bons líderes, né? Na nossa vida. Faz a gente crescer. É muito bom ouvir isso. Quando eu ouço as meninas falarem, eu sempre penso assim, eu tô no caminho certo, sabe? Não só da profissão como área contábil, mas lidando com as pessoas. Eu nem gosto de ser chamada de chefe. Eu não me vejo assim. Porque eu faço parte ali das meninas. Elas são... Eu sou nova, time, mas... Né? Eu abraço elas como se eu fosse a mãe, a grande mãe ali das meninas. E assim, eu sempre tive também uma vocação, assim, boa para liderança, de querer puxar a frente das coisas, mas é algo de replicar também, replicar costumes, né, hábitos. O escritório hoje, a 3C Contabilidade, né, ali com o Luiz, ele é uma pessoa muito, muito boa. Ele, a Pamela, né, que é a esposa dele. Eles são pessoas que passaram por momentos ruins e não usaram daquilo para replicar, né? Usaram como o que não fazer. Então, por terem passado situações ruins, eu também, né? Em outras situações, num outro emprego que eu tive, em outra empresa, eu tive um cargo de gerência acima de mim muito, muito ruim. Assim, de assédio moral e tudo. Então, era uma situação que eu falei, Deus, me tira daqui. E foi, graças a Deus, deu tudo certo, né? Hoje estou lá no escritório, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Até esses momentos de descontração que a gente tinha, era uma válvula de escape. Porque o próprio trabalho ali na escrita fiscal, ele já é uma pressão para nós. A gente está lidando com prazos, um prazo acima do outro. Então, às vezes, a gente tem que ter um momento de descontração, tem que ter... Não falo tanto, assim, não necessariamente, mas pra mim é tranquilo, um bom relacionamento íntimo com a pessoa que você tá trabalhando, porque tem que ser um ambiente gostoso. Poxa vida, a gente passa ali por dia 8, 9 horas dentro do mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Eu vou ter um relacionamento ruim com as minhas meninas? Não. Sim. Então, são pessoas que eu preciso ter por perto, né? A gente precisa ter um bom relacionamento. Nem todas têm um jeito parecido. Pelo contrário, cada uma tem o seu jeito, a sua forma de lidar, de organizar as coisas. Mas a gente se complementa. A Kailane passou ali, nunca será esquecida de fato. E é muito bom, né, ouvir isso dela, assim, nesse sentido. A gente tem que entender como cada pessoa é para poder liderar, né? Todo mundo é diferente, eu vejo na LIF. Cara, cada um é de um curso, é de um jeito, e se eu não entender como cada um é, eu não vou conseguir liderar, não vou, entendeu? Tem um que é mais tímido, tem um que gosta mais de comunicação, é mais extrovertido. Então, tem uma grande diferença e que a sua história sirva de exemplo para universitários que assistem a gente, a galera de contábeis, mas não só contábeis, outros cursos aí, se você quer ingressar no mercado de trabalho. E antes da gente finalizar, a gente preparou uma super dica para vocês. Vai sair no nosso Instagram um quiz para vocês assinalarem e ajudar na escolha aí se vocês têm um perfil mais CLT, se vocês têm um perfil mais empreendedor, PJ, para vocês conseguirem ver ali quais são os valores, o que é inegociável, o que é mais confortável, o que você tem mais afinidade. Então vai estar no link da nossa bio. E não deixem de preencher, passar para os amigos que têm essa dúvida aí, para vocês conseguirem também montar um plano para a carreira futura de vocês. Luana, muito obrigada por você ter vindo dar essa entrevista pra gente. A sua história realmente é maravilhosa. Eu brinco que hoje na minha carreira, eu me arrependi de não ter feito contábeis, administração e economia. Eu acho que deveriam ser, assim, obrigatórios para qualquer coisa. Cara, muito. Eu quero, assim... uma segunda graduação ainda nessa área, porque realmente eu gosto muito dessa parte
empresarial, assim, não relacionado a empreendedorismo, né? Eu fiz o quiz, eu tirei o perfil intermediário, mas por conta da busca de conhecimento, de ser algo mais autônomo. Mas o CLT hoje me atende super bem, né? É claro, o empreendedorismo eu vejo hoje que é uma questão de maturidade. Sim. Não sei no futuro como, né? Eu tô no intermediário ali, né? Do pessoal da CLT, ajudando também na administração, na liderança do escritório hoje. Eu brinco que esse intermediário, ele é um CLT líder ou um CLT premium. Eu acho que fica ali nesse meio. Então, façam o quiz para vocês descobrirem. Não é um resultado definitivo, mas vai ajudar vocês na escolha. E para quem for da área de contabilidade, foco, mandem currículo. Tem vaga para estagiário? Sempre tem. Manda lá que um bom perfil nunca aí, sai das nossas mãos. Quem tá procurando estágio aí na 3C, fique à vontade, gente. Sim, obrigada. Muito obrigada. Gente, obrigada por assistirem a esse episódio. Não se esqueçam de seguir a Life nas redes sociais e fiquem ligados pro próximo episódio. A gente vai trazer o resto da equipe, né, da 3C. Nossa, a gente vai trazer a 3C toda. Falar sobre outros temas aí relacionados à tributação de investimento, entre outros tópicos aí super importantes. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Olha, gente, assistam todos os episódios, tá? Esse é o primeiro de uma longa era de podcast da Life. O Leafcast vai ser um sucesso. Obrigada.